Bom dia, paz do Senhor, boa noite, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? O Espírito Santo de Deus me incomodou. Mediante a gente vai passando por algumas coisas, o Senhor vai nos trazendo para a vida real, né? Eu tive um sonho esses dias, e resumindo, aquele sonho foi um arrebatamento, né? E ali eu era arrebatada no lugar onde eu estava. Não vou contar o sonho todo, que não dá tempo. E ali eu começava, eu olhava assim e dizia assim, meu Deus, é o arrebatamento. As coisas estão sumindo, as pessoas sumiram, é o arrebatamento. Aí eu dizia assim, mas Senhor, eu vou ficar, Jesus, o Senhor vai deixar. E eu ficava ali, aí eu ouvia a voz do Senhor dizendo assim, adore, adore. E quando eu dizia isso, vinha aquela voz, aquele louvor lindo que eu não sei descrever. E aquele louvor vinha, aquele louvor ia ficando mais alto e eu louvando, e eu estava num lugar aberto. Eu conseguia ver o céu transformando de cores. E ali eu adorava, 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 adorava. Eu começava a louvar, 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 louvar. Enquanto eu começava a louvar, 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 me ajoelhava no chão, me jogava com os rostos em terra e louvava. E continuava louvando, fechava meu olho e louvava, adorava. E nesse meio tempo eu via a minha alma saindo do meu corpo. Enquanto a minha alma saía do meu corpo, eu começava a voar e ia em direção ao céu. Enquanto eu estava indo em direção ao céu, adorando, não parava de adorar, não parava de glorificar, não parava de engrandecer. E adorando, 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 adorando. E ali eu adorando ao Senhor, o que é que aconteceu? Deus, Ele me devolveu para a terra. E quando eu fui voltando, né, eu via eu dormindo, eu me vi dormindo ali, né? E ali eu fiquei muito chateada, eu digo, Senhor, de novo, o Senhor me devolveu, porque eu já tive algumas experiências, e nesse caso com Deus, né? E o Senhor me devolveu, eu fiquei assim por algum momento muito chateada, porque o Senhor me devolveu. E com isso, irmãos, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus, né, para nós. E quero trazer chamar a atenção de alguns líderes, né, de alguns líderes, alguns evangelistas, alguns pastores, algumas missionárias. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias no Senhor, na terra, né? Eu já sabia, eu já pregava, nunca tinha tido uma experiência dessa com o Senhor, nunca tinha tido esta oportunidade, né? E aí, por misericórdia, eu tive essa oportunidade com o Senhor, né? E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa, né? Ele é um Deus todo-poderoso e Ele nos dá o discernimento de viver a vontade dEle. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável, né? E nesse momento, irmãos, o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção. Eu disse para mim, eu estou aqui fazendo uma faxina, não vou mostrar, claro, né? Mas estou aqui em mudança na minha casa, mudando minhas coisas de lugar e tal, faxinando, arrumando, porque até ouvi uma mensagem falando da mulher, da dracma perdida. E a mulher perdeu a dracma dentro de casa e aquele pregador foi salutar no que ele disse, foi sábio, e ele estava certo. E ele disse, a mulher perdeu a dracma dentro de casa. Por quê? Porque muitas das vezes a casa não está arrumada, né? Não está organizada. Quem tem as suas coisas organizadas, ela já sabe onde está cada coisa. Tem pessoas que guardam e não sabem onde guardou. Acontece. Mas aquela mulher, não ela teve que procurar a dracma dentro de casa. Então, põe a casa em ordem, disse o Senhor, né? Para disse o Senhor para disse o Senhor
Disse o Senhor para Ezequias, perdão pelo tempo, foi porque eu fui me... Disse o Senhor para Ezequias, ponha a casa em ordem, e tu morrerás, né? E Ezequias foi ali colocar a casa em ordem, porque é necessário a nossa casa ter em ordem. Por que eu estou dando essa satisfação para os irmãos? Porque eu senti necessidade de dar essa satisfação aí. E nós temos que realmente colocar a nossa casa em ordem, principalmente todo pregador que se coloca como pregador, tem que realmente colocar a casa em ordem, tem que realmente voltar-se para viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e ela é agradável, né? E ali o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória trazer uma palavra para nós, né? Uma palavra para nós. O Espírito Santo de Deus trouxe uma palavra para nós. E aí, o Espírito Santo disse para mim, fala, filha. Fala, filha minha. Para a minha igreja, fala para alguns missionários, fala para alguns evangelistas, fala para alguns pastores. Eu vou declarar aqui uma palavra da palavra de Deus, que não é uma palavra minha. Antes vou estar orando. E eu espero que muitos alcancem muitos corações nessa manhã. Pai Santo e Justo, eu te apresento, Pai, esta palavra, te apresento a minha vida, te agradeço, porque o Senhor me devolveu ao corpo. E assim como esse louvor, o Senhor conhece minha estrutura, sabe o que está fazendo. Me ajuda teus filhos que estão ministrando a tua palavra, os evangelistas, os pastores, os missionários. Opera sobre eles o teu querer, a tua vontade, o teu agir. Faz aquilo que te apraz e te agrada. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito em Mateus 24, versículo 13. Um sermão profético, o princípio das dores. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho e todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, eu tive uma decepção esses dias. Não vou esconder que eu tive. E nessa decepção que eu tive, eu não me abato referente a continuar pregando e trabalhando no evangelho, não. Eu continuo trabalhando e pregando. Mas eu fiquei olhando assim para aquela situação, aquela pessoa, né? Chegou na igreja com uma situação difícil. E com a situação difícil, eu não vou descrever a situação da pessoa, mas chegou difícil. E a igreja abraçou a pessoa. E a igreja ajudou a pessoa. E a igreja apoiou a pessoa. Eu digo a igreja porque não foi só eu. Eu tomei a frente, mas eu tenho uma equipe que vem junto comigo, que eu disse, vamos. Eles vêm. E ali vamos todo mundo junto, né? Naquele propósito, naquele apoio, ajudando a pessoa. E no final, a pessoa passou a não responder as mensagens. E por último, me mandou uma mensagem dizendo assim, eu não respondi, porque eu não quis. Aí, irmãos, eu parei e fiquei assim avaliando, não entendi. Não foi mensagem cobrando dívida, não foi mensagem procurando saber da vida particular, foi mensagem de, você está bem? O que é que está acontecendo? Como é que você está? Onde que você se encontra? Porque não está vindo? Está precisando de alguma coisa? A resposta que a pessoa deu para a nossa
Para minha preocupação foi, não respondi porque eu não quis. E quando eu puder, né? Quando eu quiser, agora eu já estou bem. Agora eu já estou bem, agora eu já não estou mais em área de risco. Agora eu já não estou passando mais por situação difícil. Quando eu puder, eu vou aí conversar. Nem respondi no privado e nem no grupo, porque eu não quis. E isso me deixou constrangida. Acredita? Acredita que me deixou constrangida? E eu fui avaliar a minha atitude. Eu fui avaliar, irmãos, a minha atitude. Eu fui avaliar a minha atitude com aquela pessoa. E eu levei uns dias assim para responder a pessoa. E aí quando Deus me liberou, porque eu vou buscar, né? Eu já fui muito... Agora eu procuro ser mais introspectiva. E aí eu fui avaliar, eu disse, a resposta foi, eu disse para a pessoa assim, ó, você tá certo. Você tá certo. Quem não agiu correto foi eu. Sabe por quê? Por isso que eu estou dizendo para os evangelistas, para os pastores, para as missionárias, para aquele que está na frente de uma obra, pode ser um diácono, ser um obreiro que o Senhor levantou e o pastor da igreja botou ele na frente do departamento, entendeu? E ali ele ficou, cuidou, ajudou, e a pessoa te deu uma má resposta. E nessa má resposta você se afligiu e quis resolver. Não, se aquiete, se acalme. Sabe por quê? Porque em Marcos 5, quando Jairo vai na praia, quem é que vai atrás de Jesus? É Jairo. Quando Jesus diz a ele que sim, que vai à casa dele, Jesus não sai correndo, não. Jesus não se desespera, não pega logo as coisas e não vai e chega lá na casa de Jairo e cura a menina, não. Não, Jesus vai. O caminho dele é aquele, ele vai por aquele caminho. Jesus já tem um trajeto. Jesus já tem uma agenda a seguir com o céu. Entre a ilha, entre a praia e a casa de Jairo, Jesus tem um encontro com uma mulher que não tem o nome dela. Só tem dizendo que é a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, sabe o que é que ela faz? Ela se lança. Ela se joga nos pés de Jesus. E quando ela se joga nos pés de Jesus, ela diz no coração dela, ela deve ter dito na casa dela, não sei onde foi, mas ela declara, se tão somente eu segurar na ponta do vestido de Jesus, na orla, eu serei curada. Quem declara é a mulher. Não é Jesus que vai atrás da mulher. Jesus tem um caminho a seguir. Ele não muda a trajetória dele para ir correndo na casa de Jairo. Nós sabemos o que acontece entre a praia e a casa de Jairo. Há um caminho. Olhe bem o que eu estou explicando. Da praia até a casa de Jairo tem um caminho. Eu não tenho um caminho, tem um caminho. Só que entre o caminho que Jesus está percorrendo até a casa de Jairo, e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. O homem era principal da sinagoga, irmãos. E se prostou lá nos pés de Jesus. Se fosse um de nós hoje, um evangelista, um pastor, só por ele ser um dos principais, já saía correndo. Não, vou resolver seu problema agora. Vou lá orar ao Pai, vou orar em nome de Jesus. Seu dízimo deve ser grande, porque muitas das vezes a gente se desperta pelo dízimo. E olha que essa pessoa não quer.
Mas a gente que está também começando a obra, às vezes não é o dízimo, mas é a ovelha. A gente quer encher a igreja, né? Tem esse sentimento, não, Jesus, mais um. Eu não quero adorar com 5, com 6, eu quero a igreja cheia. O povo tem que ver que a obra está crescendo. Quando é grande, como esse, maioral, da sinagoga, deve ter uma porcentagem boa, vai dar um dízimo grande. Então eu tenho que correr para socorrer esse cara aí, que é para ele ver que aqui tem poder. Não, irmão, se desprenda disso. Se desprenda disso. Aquele que quer Jesus, vai sair atrás de Jesus. Aquele que quer Jesus, vai ficar com Jesus. Vai para a igreja chovendo, fazendo sol, tocando o raio que for. Ele vai para a igreja com o filho doente. Ele vai deixar pai e mãe, vai seguir atrás de Jesus. Aquele que quer Jesus não está preocupado com se tem roupa, se não tem, se está bem vestido, se está mal vestido. Aquele que quer Jesus, irmãos, vai abrir mão de si mesmo, da sua fome, vai entrar em jejum e vai viver ali 2, 3 horas, 4, 5 horas, 3 horas, como o pastor Po Yong Cho, né? Vai estar em todo o tempo com quem? Com Jesus. Não vai abrir mão de Jesus. Mas aquele que eu e você, aí é onde está. Aquele que eu e você, evangelista, missionária, pastor, diácono, obreiro, presbítero, entendeu? Que é as hierarquias mais que eu conheço ainda do meu tempo. Porque tem mais aí. Então cada um que vá se colocando. Se anular para buscar ele, para trazer ele, vai dar coisa a ele, vai dar comida a ele, vai dar cesta básica a ele, vai dar roupa a ele, vai dar sapato a ele, vai orar, vai jejuar pelo problema dele, vai resolver o problema dele, ele não vai ficar na igreja. Tá bom? Ele não vai ficar na igreja. Ele vai passar por você, vai se esconder primeiro de você, que ele não quer ficar na igreja. Ele ainda não recebeu Jesus no coração dele. Jesus poderia ter ido correndo na casa de Jairo, porque talvez eu e você fizesse isso. E quantos hoje, grandes ministros como Silas Malafaia, como um outro aqui que eu sempre vejo ele pregando, e agora ele está despregando o que ele pregou, porque ele pregou muitas das vezes até levando, e agora ele não está tirando não, agora ele está mostrando a verdade do evangelho. Esqueci o nome do pregador. Veja a pregação aí do pastor Cláudio Duarte, entendeu? Falando sobre o fim, que vinha aí uma grande perseguição dentro do nosso território nacional. Sabe por quê? Porque crente vai ter que ser crente, irmão. O crente em Jesus vai ter que ser crente em Jesus. Não é ser crente ao quilo da farinha, ao quilo do feijão, ao pedaço da carne que a igreja vai dar para ele. Não, ele vai ser crente a Jesus. Com carne, sem carne, como Daniel. Viu? Ele vai ser crente como aqueles que caiu lá no Coliseu de Roma e foram comidos pelos leões. Ele vai ser crente tendo ou não tendo. Mas essa gama de crente aí, que só é crente porque a igreja está dando cesta básica, só é crente porque tem sopa, só é crente porque a igreja libera 2, 3, 4 real, 5 real, 10 real, 20 real, 30 real para ele pegar o transporte. E quando o ministro, o líder, aquele que está na frente, se desperta, o Espírito Santo fala e ele ouve, e o Senhor diz assim: meu filho, se atente, meu filho, eu preguei o evangelho, eu preguei, eu não bajulei. Eu sabia quem era Judas, mas eu não bajulei Judas para ficar comigo e se converter a mim, não. Eu disse na ceia, eu esperei a última ceia e disse para ele, aquele que eu dei o pão molhado, e eu dei o pão molhado para Judas. Se fosse eu, sabe o que eu ia fazer? Eu ia dizer: ô Judas, você está me traindo, Judas, não faça isso não, Judas. Judas, você vai para o inferno, Judas.
Ô Judas, o céu é lindo, Judas. Eu fui arrebatado em sonho. Judas é maravilhoso, Judas. Não faz isso não. Ó Judas. Jesus. Lê a palavra, irmãos. Jesus não bajula Judas, não. Jesus não bajula Pedro, não. Ó Pedro, não faz isso não, Pedro. Tu tem 3 anos caminhando comigo, Pedro. Pedro, olha, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. Que eu ainda estou aqui para morrer na carne. Daqui a pouco, olha, Pedro, vou te falar. Deus, ele já me revelou. Eu vou andar aí na Via Cruzes, nu, chicoteado, Pedro. E quando eu tiver chicoteado aí, Pedro, não, Jesus não gastou muita conversa com Pedro, não. Jesus vai lá, tua conversa com Pedro e diz, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai pela tua vida. Mas Pedro no fã, vou morrer por ti, vou morrer, eu. Aí você disse, Pedro, hoje ainda, tu vai me negar, Pedro, ó. 3 vezes. E aí, Jesus se silencia, chama Pedro para orar. Pedro está com sono, cansado. Estou falando dos discípulos que estavam caminhando com Jesus. Agora, Jesus passa ali na Via Cruzes, olha bem dentro do olho de Pedro, bem da badoga. Também não diz nada, Pedro. Ai, Pedro, você viu, você. Mas, ai, Pedro, eu vou lhe perdoar. Não, não diz nada, não. Vai embora. Porque a caminhada de quem é chamado por Jesus, quem foi chamado aí por Jesus, não se decepcione. Não se angustie, não pare na caminhada. Não se abata. Caminhe. Sabe o que é que Jesus está chamando eu e você para fazer? Sabe o que é que ele está chamando eu e você para fazer? Caminhe. Caminhe. Pregue o evangelho com força. Pregue. No momento que Jesus está caminhando, fazendo a obra ministerial dele, qual foi a chamada direta de Jesus? Preparar discípulos. Jesus preparou os discípulos para pregar o reino de Deus. Ok? Jesus é o professor, é o pedagogo, é o mestre. Como ele é chamado, mestre. Maior teólogo, nunca visto igual. Só que em meio a esse processo de teologia, de teologar, de ensinar, de orientar, de instruir como seria feita a obra ministerial para o reino de Deus ser edificado na terra, ele traz à existência alguns poderes sobre ele. Ele tem poder porque ele é o próprio Deus. Mas esse poder que está nele, como está em mim e você hoje, que é o Espírito Santo, é o dom de cura, é o dom de libertação, é o dom de salvação que está em nós. Seja salvo, seja liberto. Aquele que confessar Jesus como seu Salvador, você impõe a mão sobre ele e declara sobre ele que agora ele vai fazer parte da salvação. Que agora ele vai ter parte e direito em sentar à mesa da ceia. Ele agora vai estar ali junto com o Senhor. Agora a gente ora por cura. E aí tem gente que tem um dom de cura e vai orar e vai liberar cura para pessoas. Tem gente que tem o dom de visão e Deus revela e mostra. Jesus, ele está no seu ministério terreno liberando, certo? Algumas ferramentas para a sua igreja na terra trabalhar. Só que ele não só libera por boca e declara não. Ele traz nele o poder essencial, poderoso, sobrenatural de fazer milhares e milhares e milhares de milagres. Tantos que, se tudo fosse escrito, a gente não conseguia, não aguentava carregar a Bíblia.
Ok? Mas em qual desses milagres vocês aí, quem viu ou quem souber, comenta. Comenta aí. E eu não estou pedindo para comentar aí, porque eu quero like, isso, aquilo, aquilo. Quem quiser dar, que dê. Quem quiser comentar, que comente. Mas eu estou falando assim, se verdadeiramente você leu a Bíblia e viu Jesus atrás de alguém. Você vê Jesus indo atrás do cego. De qual dos cegos? Ontem eu estava ouvindo a pregação do pastor Lucinho. Ele disse que Jesus curou 5 cegos e nenhum deles foi igual. E o que mais me chama a atenção é o mesmo que ele sempre cita nas pregações dele, aquele que Jesus rasta de dentro o catarro, joga no lodo, olha, já rasga de dentro do catarro a saliva, que tudo em nós está cheio de bactéria, mas ele, além de tirar o catarro de dentro, ele pega o lodo. A Bíblia fala que é lodo. Faz a lama e põe no olho do cara que é cego. Aí eu perguntei lá na igreja, se eu fizesse isso aqui e pegasse o lugar do limo, encostado aí num túnel, num tanque, fizesse uma lama, colocasse no seu olho, você usa óculos, fundo de garrafa. As meninas disseram que não queria não. As irmãs lá, os crentes lá disseram que não queriam não. Para ser curado. E ainda manda ele ir não sei quantos quilômetros para se lavar. Porque era tanque. Não era em qualquer lugar que tinha uma torneira e você lavava seu rosto. E nem ninguém ia deixar ele entrar com o rosto cheio de porcaria no rosto. Vamos dizer assim. Para lavar na pia dentro de casa. Do banheiro. Seu banheiro limpo. Você vai deixar alguém entrar com o rosto todo melado de saliva para lavar? Ainda mais hoje com essa... Não vai, né? Mas aquele homem, para ser curado, é assim que ele caminha. E ele quer ser curado. Ele quer ser curado. Ele vai atrás de Jesus para ser curado. E ele quer ser curado. E Jesus faz isso tudo justamente para provar e ver se ele quer ser curado. Porque Jesus podia liberar a cura sem fazer o que fez. Mas muitas das vezes nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos, tão cheios de si, que Jesus vai permitir algo em nós, naquilo que a gente tem nojo. Aquele homem deveria ser cego, mas eu não sinto, eu não entro, eu não como, eu não faço, eu não aconteço. Jesus disse, espera aí. Você ouviu falar que eu curo e quer ser curado por mim? Espera aí que eu vou lhe mostrar como é que vai ser a sua cura. Então eu ressalto e digo aí hoje, como o Espírito Santo está me dando oportunidade aqui, por essa via, né? Hoje. Acorde, irmãos. Missionários, evangelistas, aqueles que estão na frente da obra, acorde. Não fica atrás de estar bajulando ovelha, bajulando lobo em pele de ovelha, bajulando aí ABC para estar dentro da igreja, não. Quem quer Jesus vai estar buscando Jesus. Quem quer Jesus vai estar dentro da igreja de Jesus. Vai se humilhar a Jesus. E vai ser arrebatado por Jesus. Vai ouvir o alarido da grande trombeta tocando aquele louvor lindo. E vai ser levado para o céu por Jesus. Mas quem não quer Jesus, ainda vai ter muitos que vai encher grandes templos gritando, salva-me Senhor, salva-me Senhor. Porque se nós formos bem ler Apocalipse, ainda tem a 4ª vez. Tá bom? Então esses que hoje estão lá fazendo bico doce, eu vou se eu quiser, eu entro se eu quiser, eu não vou. Tá insistindo. Vai ter a oportunidade de gritar e perder a voz gritando, dizendo, Jesus, salva-me, socorre-me, ouve-me. Jesus, eu te dei toda a oportunidade, meu filho. Eu te dei toda a oportunidade, minha filha. Eu liberei sobre vocês o dom do meu Espírito para intermediar entre vocês e eu. E vocês fizeram vista grossa.
Aí agora fica aí gritando, porque a morte vai ser tirada. É isso aí. Muitos agora estão se jogando da ponte, tá se suicidando, tá em si desligando até os aparelhos para morrer. Teve uma focinha, a última que restou, foi lá, desligou os aparelhos e se suicidou dentro do próprio hospital. Porque quem trabalha dentro do hospital tem testemunho de tudo quanto é coisa. Pegou lá um bisturi, se cortou, foi lá, bebeu não sei quantos. As enfermeiras têm que ficar atentas a tudo isso. E deu fim em sua própria vida. Outros dentro de casa, outros se jogando na ponte, na frente de carro, de carreta, cometendo todo tipo de atrocidade. Outros se suicidando de corda dentro de casa. Mas quando vier o período da morte estar presa, quando Deus, o Todo-Poderoso, prender a morte e não liberar ela sobre a terra, muitos vão gritar pela morte e não vai conseguir. Muitos vão tentar se suicidar de toda forma e não vai conseguir. Muitos vão lembrar. Ai, teve uma missionária que pregou para mim, que me ajudou, que me socorreu. Ai, teve um evangelista, teve um pastor que tirou da boca dos filhos e me deu. E eu fiz, eu fui ingrato. Não, agora eu quero morrer. A minha morte está presa. Não é mais para você. A morte. Deus vai prender a morte. E eu deixo esse alerta como o Espírito Santo de Deus está mandando. Ministros do Evangelho, missionárias, pastores. O Evangelho é precioso. É preciosidade. É preciosidade. O Evangelho é bênção. É algo maravilhoso, poderoso. Não se desgaste a fazer por quem não quer o Evangelho. A Bíblia diz, não lance pérolas aos porcos. Tá bom? Se você pegar um pendente de ouro, tá escrito na Bíblia. Mande fazer um anel de ouro e enfia, ó, no focinho do porco. As mulheres agora estão se comparando os porcos, né? Enfia aqui, enfia aqui, enfia aqui. E aí enfia, sabe que aquilo ali é símbolo de que é porca. É porco, é animal irracional. Não se pode comparar esse tal nem a um animal. Mas é gosto, né? E tem um bocado aí dentro de templos dizendo que o templo é igreja. Fazer o quê, né? Porque vir assim, mas permanecer assim, tem alguma coisa errada aí. Porque vinde todos que estão cansados e oprimidos. E o Senhor diz, eu vos aliviarei. Tá certo? E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Você enfia esse anel de ouro no nariz do porco, lava ele, põe laço. Se é porco, põe azul. Se é porca fêmea, põe rosa. Põe uma flor bonita, deixa limpinho. Faz um teste. Põe uma bacia de lama do lado e uma bacia de água limpa, cheirosa do outro. Faça o teste. Veja para onde é que ele vai. Ou ela vai. Tá bom? Então não se decepcione. Não se aflija. Não se abata. Não se abale. Tenha certeza de que assim como Judas de si mesmo teve consciência e se suicidou, esse tal vai se suicidar. Assim como Pedro de si mesmo, quando ele conseguiu ver a sinceridade de Jesus dentro do olho dele, ele teve que baixar a cabeça e dizer, pequei. Jesus volta, ressuscita e diz para Maria, vai lá, fala com Pedro, que eu vou ter com ele. Com determinadas pessoas que hoje estão brincando, é com o próprio Jesus que vai se encontrar. Não é nem comigo, nem com você. Não é nem comigo, nem com você. É com o próprio Jesus. E quando ele se encontrar com o próprio Jesus, aí o encontro
Aí a resposta, aí a conversa, o ajuste, o acerto de contas não vai ser pelo WhatsApp, não vai ser pelo Face, não vai ser por uma mensagem de Instagram. Muitas das vezes, sabe onde é? Uma cama de hospital. Muitas das vezes é dentro de uma cela de cadeia. Muitos estão batendo um papo com Jesus, sabe aonde? Debaixo da marquise. Você acredita? Quando eu passo o que eu vejo, quando Deus diz assim, vai lá pregar, fala lá de mim. E eu me aproximo e a pessoa diz assim, eu sou afastada do evangelho. Olha assim pra cara. Ai, irmã, porque eu sofri tanto dentro da igreja. Ai, irmã, eu sofri tanto na minha família. Ai, irmã, porque eu quero saber quem foi que sofreu mais do que Jesus. Eu quero na terra alguém que tenha passado um terço que ele passou. Até aqui, ainda não vi ninguém. Então, ninguém tem testemunho de dizer que sofreu. Todo sofrimento é para louvor, para a honra e glória do nome de Jesus, se ele se colocar diante de Jesus. Amém? Que cada ministro, que cada evangelista, cada líder, seja de célula, seja de igreja, seja de ministério, entenda, só vai ficar em Jesus quem quiser Jesus. Quem não quiser, com certeza, o animal, o porco, consciente de que o lugar melhor para ele é a bacia cheia de lama, ele vai entrar com fita de seda, com anel de ouro no nariz, dentro da lama. Ele não vai escolher a piscina de águas com sais, com cheiros agradáveis. Amém? Que Jesus te conscientize de que a volta dele está próxima, que o arrebatamento vai acontecer. E quem ficar, vai ficar para suportar a próxima morte. Que vai estar presa, ok? Vai estar presa e o retorno não é o retorno de Jedi, vai ser o retorno de Jesus, mais 1000 anos. Quem não suportar agora, quem não quiser renunciar agora, quem não quiser deixar tudo para servir a Jesus agora, quem não quiser abrir mão das festinhas, dos festejos agora, vai ficar aí. Quem não quer ficar aqui sou eu. Eu não quero ficar aqui trocando de óculos, passando batom, colocando cílios, colocando mega para ficar mais bonita. Não, porque lá o corpo é transformado. Fiquei chateada. Porque quando eu vi, ele ainda me deu a oportunidade de ver minha alma entrando no corpo. E quando eu entrei no quarto, eu conseguia ver o quarto, meu corpo deitado e eu babando. Eu disse, não acredito, Senhor, o Senhor está me devolvendo. Ele se silenciou. As meninas na igreja disseram que a senhora está sendo egoísta. E a gente? Uma hora como essa, minha filha, eu só pensei na minha salvação. A única coisa que eu queria era estar na glória. Quem quiser que enterrasse o corpo. Conta essas coisas aí, tá tudo aí. Deus é provendo na vida de quem ficar. Venda carro. Os móveis já estão organizados. O que eu quero é o céu. Entendeu? Que você que é ministro, não perca a sua salvação, não se angustie, não se oprima, porque alguém fez vista grossa ao evangelho de Jesus que você pregou. O evangelho é de Jesus, não é seu.
O evangelho é de Jesus, não é seu, é de Jesus. Fique em Jesus. Fique na vocação que você foi chamado. Encha-se da presença de Jesus. Se fortaleça em Jesus. Se apegue em Jesus. Não se deixe levar por nenhuma decepção, por nenhuma angústia, por nenhuma tristeza, por nenhuma palavra de maldição, por nenhuma obra contra a obra qual o Senhor entregou na sua mão. Pegue a sua cruz e siga. Siga. Siga com a igreja cheia. Siga com a igreja com 100, com 200, 300. Siga com 2. Siga. O que você não pode, o que eu não posso, é parar. O Senhor não nos libera para parar. Amém? Beijo. Deus abençoe, né? Que o Senhor te preencha e te enche da graça de Deus. Oh, Senhor, eu estava ali orando, Pai. E na oração o Senhor me deu esta palavra ali no amanhecer, Senhor. O choro pode durar uma noite, mas amanhã, pela manhã vem a alegria. Alegra o coração dos teus filhos que estão angustiados.